Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Visita Record. Agora no clima de outono, né? Dá para ficar mais juntinho, fazer aquela pipoca, tomar um vinho, é gostoso. Também o frio é bom, né? Verão é bom, mas o frio é bom também. Bom, o programa de hoje está muito gostoso. Tem aí a dupla Edson e Kaique, que manda muito bem na música sertaneja. Nós somos no Bar do Português. Você acredita que esse Bar do Português rola um samba de raiz? Vai entender, mas você vai ver essa dica deliciosa, com porções maravilhosas. Você vai descobrir por que saúde começa pela boca. Nós fomos na Oral Sim, que vai falar tudo sobre procedimento de implante, sabe? Para ajudar você a eliminar a dentadura. Outra também matéria interessante é sobre Botox. Como preservar a sua pele, manter você mais jovem. A doutora Lilian Braga dá a dica pra gente. E para finalizar, a minha amiga, essa lindíssima, gatíssima, manda muito bem na música popular brasileira, a Luciana Pires, que é de Bauru, mas já está conquistando todo o Brasil. Tudo isso e muito mais. A partir de agora, com amor para vocês. Vi o sol beijando o mar, lembrei como é bom beijar você, que me faz tão bem. Não quero ninguém, eu só quero você. Sereia, Sua voz me encantou, perdi toda a direção. Cadê o farol do cais? Não enxergo mais, seu amor me cegou. E o garçom me acordou. Já que me acordou, traga a saideira. Sei que estou aqui bebendo a noite inteira. Eu só bebo pra lembrar que eu preciso esquecer essa mulher. Canta muito bem, parabéns. Obrigado. Que linda obrigado. música, muito bonita a música. Abandonado, Qual que é a o cara não sofrência que vocês encontra, gostam de cantar? Uma sofrência boa aí, canta aí pra nós. Pode ser de outra dupla aí. Amor é assim, bruto e sincero demais, sentimento sem fim. Amo você, ninguém mais. Ave Maria, de quem que é essa aí? Guilherme Santiago. Vocês gostam do Guilherme Santiago? Aliás, a dupla tem uma semelhança de voz, né? É, o pessoal fala que É bem tem parecido, um pouquinho né? assim. E no modão, vocês puxam alguma coisa do modão ou não? Vocês gostam? O que é o grande modão pra vocês? Modão, O que vocês assim, gostam ó. de cantar? Vamos ver. Essa é a última vez que lhe vejo. Somente vim dizer adeus e partir. Não vou nem sequer pedir um beijo. Sei que seria inútil pedir. Não precisa mais virar meu rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem outro. Não existe mais lugar pra mim. A diferença que tem a sofrência antiga com a sofrência nova, né? Eu prefiro a antiga. Antiga, né? Como é Eu diferente, gosto. como ela é mais pura, né? E ela é assim, é a coisa de sentimento, aquela coisa que aconteceu profundamente, é uma outra história de alguém que tem uma relação muito grande, de muito tempo, ou que se perdeu por um destino de algum lugar que alguém se foi. Parece que a gente tem certeza que o cara sofreu aquilo mesmo que ele escreveu, né? É exatamente. Não foi só uma composição assim. Então é diferente. Então, O bom no mercado, Alex, é que hoje em dia tem bastante duplas que não esquece, sabe, da raiz, que sempre ali, sabe, caminhando com as músicas do passado, nos shows. E, nossa, E resgata o isso sertanejo. é né? bom demais, né? Resgata o nosso sertanejo mesmo. mas vamos falar um pouquinho, eles têm um pupurri que eles cantam, que é uma imitação dos principais cantores da música sertaneja. E é extremamente interessante. Quer dizer, quando vocês brincam assim, a galera deve gostar muito, né? Ah, o pessoal dá risada, o pessoal... curte pra caramba, graças a Deus, né? Eles não sabem o que fazer, na verdade, né? Porque é uma surpresa assim pra todo mundo. É, e daí vocês emendam uma atrás da outra, é isso? Sim, sim. O mais engraçado do show é quando ele imita a Shakira. Ô, louco, a Shakira...
É porque sempre ele fala, viu, imita a Shakira. Daí eu falo assim, não, hoje eu não trouxe a roupa da Shakira. Daí todo mundo... tudo bem, É, vira um entendi. stand-up, né? É gostoso isso, porque eles têm uma diferença, né, do que eles apresentam. Isso é muito importante, né? Que cada dupla tem uma sua personalidade, né? A deles é essa. Leva um pouquinho de humor, vai pra moda de viola, canta aí a rocha, o universitário, e também tem esse pupurri, que é mais ou menos assim. Como é que funciona aí? Diretamente de Goiânia, meu parceiro, Leonardo. Eu não sei pra onde vou, pode até não dar em nada. Minha vida segue o sol no horizonte dessa estrada. É claro. Opa, vamos trazer. É claro, Guilherme Santiago. Seu amor é assim, é que eu respiro, água que eu bebo, suor que eu transpiro. E o nosso amigo vem lá de Xalana, lá do Pantanal, Sérgio Reis. Alô, Sérgio. Lá vai a Xalana, bem longe se vai, riscando no remanso do Rio Paraguai. Bruno e Marrone, vamos lá, Bruno e Marrone. E assim enquanto eu te beijo, que mude o destino por um minuto. Vamos lá, Marrone. Olá, galera! Quero ouvir? Do jeito que só eu sei. Sacanagem, né? O cara mais amado do país, Amado Batista. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Aí chama até garçom, vai. Diretamente do Sítio Castelo, nosso amigo Rick. Do jeito que você me olha, você me fascina. Eu fico louco por você e esse amor me domina. Diretamente de Brotas, nosso parceiro também, Daniel. Ô, Daniel, vamos lá. Você está aí sozinha, eu também estou sozinho, então vamos juntar. Quem sabe um sorriso e outro a gente se afiniza e começa a gostar. Você está muito carente e já não aguenta tanta solidão. Pra cantar comigo agora, um netinho de Paula. Aí sim, hein, mano? Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. Que venha abençoado por Deus, que seja diferente, que tenha alegria, que ponha fogo em mim. Cundê, cundê, quem é que não quer um programa assim? Ah, que bonito, que legal. Agora, Martinho da Vila, bêbado. Martinho da Vila Bêbado, rapaz. É mais ou menos assim, ó. Você tá de sacanagem. Aí Acabou? tem o KLB, Ah, que é o é? meu preferido, o KLB, assim. KLB, como é que é? De ferrugem. Tá difícil esquecer, tirar você de mim. Dos seus olhos dá pra ver seu adeus doendo assim. Entre muitos aí, tem Nossa, bastante gente. coisa aí. Mas essa do Martinho Bêbado é... Eu vou pedir uma que eu adoro quando ele imita nos shows. Dalvan. Dalvan. Nossa, então vou ter que cantar alto, hein? Tchau, tchau, pitica, tchau, tchau. Cuida bem da mamãe,
pra mim. Ah, gente, que prazer recebê-los aqui. Muito divertido, meus parabéns. Prazer, é Gostoso levar isso para casa, essa programação gostosa, diferenciada, para legar os nossos sábados, né? Isso que é mais importante. E eu queria, antes de despedir com a música Sereia deles, falar para vocês seguirem nós pelo Facebook, pelo Instagram, que é sempre um grande prazer tê-los na companhia ao longo da semana e nosso encontro romântico, alegre, todos os sábados aqui pela Record. Então eu desejo para vocês muita sorte, Obrigado, felicidades Alex. na carreira, não é fácil, a gente sabe disso, mas nada que com Deus a gente não consiga conquistar. Com né? certeza, o O primeiro é importante fé em é a Deus. fé em Deus e bola para frente, que o resto a gente leva. Até doença, quando a gente tem fé, mesmo sem cura, Deus cura. Então, verdade por que a mesmo. gente não pode pôr uma dupla lá em evidência, né? E a gente agradece esse espaço maravilhoso, que a gente sabe que o seu programa tem uma visibilidade muito grande, então a gente agradece aí. Para nós que temos a oportunidade, o prazer de poder dar oportunidade para pessoas talentosas como vocês, tá bom? Obrigado. Vamos dar sereia? Sereia. A galera que quiser conhecer nosso trabalho, Alex, nosso Facebook é Edson e Kaique com K, né? Edson e Kaique Oficial, a nossa página, né? Que já tem mais de 20 curtidas, então só falta a curtida do público aí. Vamos lá. Sereia. Daqui a pouco a gente volta. Fique com a gente. E o sol beijando o mar, lembrei como é bom beijar você, que me faz tão bem. Não quero ninguém, eu só quero você. Sereia. Sua voz me encantou, perdi toda a direção. Cadê o farol do cais? É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho. E a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco chinho para alegrar uma existência singela. O programa Visita Record está de volta e olha, eu estou no Bar do Português e pense você não que Bar do Português é só fado. Aqui tá mais para boteco mesmo, né? O verdadeiro boteco que você vai encontrar aqui com a gastronomia portuguesa, com muita história bacana. E para começar essa festa, ao meu lado aqui esse grupo musical maravilhoso, Pais e Filhos. É essa a relação mesmo? Sim, é essa relação, um grupo que nasceu da reunião da nossa família. Na realidade a mulher cortou seu barato e mandou você trazer o filho pro pagode, é Sempre, isso? falou assim, eu precisava de algum espião, aí cada mãe combinou, o filho vai junto. Quem que é seu filho, esse aqui? Esse aqui do cavaco. É o Cavaco, é seu filho? Orlando e Orlando. E ó, você vai ouvir a velha guarda do samba, do verdadeiro samba raiz desse país maravilhoso, que o samba é um dos grandes ícones da música brasileira. Com vocês, Bete Carvalho, mais ou menos assim, aqui no Bar do Português. Manda bala, moçada. E agora que a gente tá do jeito que eu sempre quis, eu tenho que me lembrar do tempo que eu fui feliz. Você foi embora sem me dar razão. Por que é que você agiu assim? Pegou sua aliança e deu pra outra mão, e o dedo Didinho para mim. E ó, tem uma galera sentada aqui, ó. Tudo vida boa, todo mundo falando de política aqui, né? É isso aí ou não? É. Mais ou menos. Bar de português com samba é bom demais, hein? É bom demais, é bom demais. Será que dá pra ver isso lá no bairro da Lisboeta, lá em Lisboa, é isso ou não? Ah, não dá não, só aqui no português. Bom apetite, boa festa pra vocês. Vamos conhecer um pouquinho da gastronomia portuguesa. Sejam bem-vindos, vamos lá. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho. E a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Ah, que maravilha. Está no Bar do Português, eu só não entendi uma coisa. Começar com samba de Bete Carvalho foi demais, pô.
É, isso só encontra no bar do português mesmo, né? Ei, Alexandre, como é que tá, meu amigo? Tô bem, graças a Deus. Tô feliz de descobrir que a culinária aqui não é só bacalhau, não, e bolinho de bacalhau. O negócio vai além da descontração, do ambiente bem decorado. Aliás, essa decoração, quem faz é o próprio freguês, né? Exatamente, Alex. Toda essa decoração que vocês estão vendo aqui, você pode estar trazendo a sua marca e pendurar no bar do português e estar divulgando a sua própria marca, sem custo nenhum. Porque a história do bar do português, que começou há muitos anos atrás, era numa região de Higienópolis, um barzinho, um empório. Depois um português comprou, falou, vou mudar esse nome e colocou bar do português. E o negócio ficou famoso. Aí o nego foi trazendo camisa de time de futebol, pendurando, e essa virou a decoração oficial do bar do português. Sim, realmente. E hoje isso aí faz muito sucesso, principalmente para os clientes, que eles adoram trazer camisas de time, camisas das próprias marcas deles e tá pendurando no bar do português. Aqui o mais gostoso, encontrei até o Wolverine aqui, meu Deus do céu. O Wolverine queria dar uma facada em mim, olha a imagem aí, ó. Dramática. O negócio tem uma pegada muito humorística, isso que é gostoso, né? E o bar é isso, o bar é para contar piada, ouvir uma boa música, tomar um chopp gelado. Por falar em chopp gelado, ô bonitona, cadê o choppinho, né, Alexandre? Sim, sem o chopp não é o bar do português, né? O maior sambista de Sorocaba. Eu vi esse sambando aí, hein? Samba bem, adorei. Quantos anos treinando já? Há uns 15. 15 anos. Ai, meu Deus do céu. Obrigado, querida. Vamos brindar aqui, ó. É verdade que aqui o chopp é muito premiado, é? É considerado um dos melhores chopp do mundo todo, entendeu? O chopp é bem tirado, bem cremoso, sempre no padrão. Serpentina deve correr solto aí dentro, hein? Sim, realmente. Nós temos uma linha totalmente resfriada para o chopp chegar na sua mesa e estar bem gelado a temperatura do cliente. O bar do português sempre é um samba que toca? O que rola direto aí? Temos variedade de tipo de música. Começa a partir de quarta, vai até sábado. Quarta-feira é MPB, na quinta é roda de samba, sexta é MPB e sábado samba raiz. Nossa, é muito bom, gente. Olha, prepararam até um bolinho de bacalhau para começar, né? Bom, hein? Muito bom. Esse bolinho de bacalhau ele faz sucesso para nós. Ele é um bolinho crocante por fora e cremoso por dentro. É maravilhoso esse bolinho de bacalhau. Viu? Muito bem feito. Mas a gente quer mostrar aqui que aqui não é só comida portuguesa, não. Na realidade, ele tem um espírito de boteco aqui, né? Nós temos aqui essa entrada agora com essa cachaçinha maravilhosa. O que é essa porção aí? Essa linguiça ela é flambada na cachaça, entendeu? Puxado na cebola e com erva fina por cima. É maravilhosamente saborosa. Eu estou experimentando, está simplesmente deliciosa, deliciosa. Mandou muito bem, viu, Alexandre? Sim, que bom. Fico feliz por estar servindo bem meus clientes e vocês terem gostado. Alexandre, agora está chegando o segundo prato, tem um chopinho aí. Como é que funciona o clube do chopp aqui? O chopp funciona assim, todos os clientes que vêm no bar do português e quiser fidelizar o cliente, entendeu? É uma caneca que vem com 55 chopp na mesa, sai por R$ 5,45 cada chopp. É uma caneca no custo-benefício de R$300. Você paga R$300 e tem quantos chopps? 55 chopps, sai por R$ 5,45 cada chopp. E sua caneca fica aqui na casa? Isso, exatamente, fica com o logo do bar do... Igual tá ali a prateleira ali, o que é? Cada um tem uma caneca ali. O cliente tem sua caneca com o seu nome e sua senha. E aí ele vem, já tem os tickets dele para gastar no chopp. Exatamente. Essa caneca já fica totalmente paga. Próxima vez que o cliente vem é só consumir. Olha que ideia boa, Clube do Chopp. Você gasta 300, leva 55 chopps, é isso? Exatamente. Maravilha, hein? Fica mais barato, né? Com certeza. Aqueles clientes que vêm diariamente, semanalmente, isso seria interessante mesmo, também para fidelizar o cliente, né? A ideia é muito boa. E nós temos essa porção, que essa é o sucesso da casa? Esse é o carro-chefe da casa, está fazendo muito sucesso. Ele é um franguinho empanado com raspa de bacon, molho bechamel, toquinho do chefe, parmesão e alho crocante. Como é que você prepara ele? Então, na realidade, é cubinhos de frango empanado. Você passa empana, frita, coloca na travessa, molho bechamel, parmesão, toquinho do chefe e alho crocante e gratina. E aí você judia do povo em casa, sabadão à tarde, né? Mostrando isso. Assim, o sucesso da gente é isso mesmo. É deixar as pessoas com água na boca. E o Bar do Português tem uma plaquinha que estou olhando aqui, ó, Lençóis Paulista, Bauru. A franquia tem aumentado bastante, né? Sim, graças a Deus, viu? Tem bastante cidade, várias cidades, entendeu, da região. Inclusive, Bauru, como já falou, é
É a casa, a É a chefe. sede, é a sede, é a sede de tudo, onde tudo começou. E você manda muito bem na cozinha. Parabéns, garota. É, garotão, é isso aí, ó. Mais uma dica gastronômica aqui no Visita Record. Eu sou obrigado a ficar mais um tempinho aqui. Posso ficar umas 3 horinhas aqui, né? Então, saúde, querido. Seja feliz, parabéns. Vai do português, hein? Que de português não tem nada, parece um boteco da Lapa, do Rio de Janeiro ou lá de São Paulo da Moca. É muito bom. Meus queridos, no programa Visita Record, vocês vão conhecer um pouco mais dessa empresa que é uma revolução em todo o Brasil. São mais de 100 clínicas pelo país. A Oralsim, que é a número 1 em implantes dentários do Brasil. E eu tenho o prazer de compartilhar deste sucesso a partir de agora junto com vocês. Vamos nessa? Nós vamos conversar com o Dr. Caio, que vai falar um pouco sobre a questão dessa autoestima, que é referente ao implante dentário, aquela ponte para deixar de lado e colocar seu dente fixo em até 72 horas. Acredite se quiser, aqui na Oralsim. E você vai conhecer um pouco mais desse grande sucesso. De fato, o nosso carinho constrói sorrisos é a pura verdade. Sem dúvidas nenhuma, Alex. Esse é uma frase que é um lema da nossa franquia. Isso já é preconizado desde o início, já são 13 anos de história. E a nossa maior felicidade é ver essa satisfação dos nossos pacientes que saem daqui com a autoestima elevada, com a condição de vida muito melhorada. O paciente ele acaba tendo aquela autoconfiança para estar sorrindo com tranquilidade, comendo o que ele quiser sem ter nenhuma limitação. E o melhor, ele acaba tendo a sua vida mais leve, porque ele não tem que ficar se preocupando com o que ele vai comer, o que ele vai deixar de comer. Aquelas pessoas que vão sorrir, colocam a mão na frente da boca. Aqui a gente acaba com isso. Tira o mau hálito. Sem dúvidas nenhuma. A gente devolve uma saúde bucal, devolve para todos os pacientes uma condição de excelência em todo o tratamento que a gente oferece aqui na Oralsim. Essa história que a saúde começa pela boca é a mais pura verdade, né? Até porque com o sorriso você fica mais expansivo, mais simpático e melhora a sua autoestima. O grande problema do dente com bastante dificuldade, com defeitos, né? Quer dizer, com estragados, digamos assim, até muitas vezes, é o problema da baixa autoestima. Sem dúvidas. Nós temos aí públicos diferenciados, os públicos mais jovens e o público com uma idade já mais avançada. O público mais jovem ele é mais exigente na parte estética, ele quer estar em alta hoje as lentes de contato, faceta, isso para dar aquela estética, o dente mais branquinho, o sorriso da novela, é isso que eles buscam. Nós oferecemos isso aqui na nossa unidade. Com muita propriedade, inclusive, né? Eu vejo aqui cada linha, olha, os dentes que saem com as lentes de contato, é algo incrível esse lugar. A gente trabalha com uma tecnologia de ponta, trabalhamos com o CAD/CAM, que é um sistema que nós fazemos todo o planejamento por um software de computador, depois a gente vai fazer todo o planejamento na boca do paciente para que ele veja como vai ficar, para depois a gente executar o procedimento. Então, a gente consegue mostrar para ele o resultado final antes de iniciar o tratamento. Doutor Caio, qual que é a grande diferença? Tem muita gente que está nos assistindo nesse momento que usa a dentadura. Ao tirar a dentadura e colocar um dente fixo, o que muda Porque esteticamente a pessoa tem uma certa aparência. Sim. Mas o que muda em termos assim práticos, né? Na vida da pessoa? Muda muita coisa. Para quem vê, não muda quase nada, mas para quem realiza o procedimento, que volta a ter seus dentes fixos, ele consegue ter aquela confiança para sorrir com tranquilidade, não tem medo se a prótese vai cair, se a prótese vai balançar, se alguém vai perceber que aquilo é uma dentadura. Ele tem a condição da prótese ser fixa, ele não precisa mais tirar para remover. Tem aquele barulho, né? Da dentadura. Sem dúvida. Ele consegue escovar o seu dente como se fosse o seu dente natural. Dá para ele o poder de sentir o sabor dos alimentos com maior intensidade, porque o céu da boca é totalmente livre. O paciente consegue sentir a temperatura dos alimentos. Isso é uma coisa que a dentadura ela faz o paciente ter um pouco de dificuldade. A dentadura, nós sabemos que ela dá apenas 30% da função mastigatória do paciente. Uma
prótese sobre implantes fixos, a gente consegue devolver 100% da função mastigatória do Você está paciente. brincando? Totalmente diferente? Totalmente diferente. A gente está falando de restabelecer a função, devolvendo a saúde, e junto com esse tratamento vem a autoestima, a autoconfiança, tudo que envolve aquela dificuldade que o paciente tem no dia a dia, que ele deixa de lado algumas atividades sociais, por não ter o seu dente fixo, por ter vergonha de estar sorrindo. Isso aí a gente consegue deixar para trás, mudar a história do paciente. Outra coisa é o medo que as pessoas muitas vezes têm. E vocês têm um processo aqui que eu estava até olhando lá a seu convite, que é a sedação consciente. A sedação consciente, nós fazemos um procedimento que o paciente, aquele paciente que tem medo do dentista, tem trauma do dentista, ele vai passar pelo procedimento com total conforto. A sedação consciente é um procedimento em que todos os reflexos do paciente são mantidos, então o paciente responde a todos os estímulos, os sinais vitais são todos monitorados. Quando a gente vai fazer o procedimento, eu preciso estar anestesiando justamente porque o paciente ainda tem todos os sentidos. Esse paciente que nós estamos vendo agora, que está em cirurgia, ele foi feito a sedação consciente e depois foi aplicado nele a anestesia local. Ele nem percebeu nada. Exatamente. O paciente ele não sabe o que ele está passando por esse procedimento. Quando nós finalizamos o procedimento, a medicação é removida, o paciente ele vai levantar, vai para uma salinha de recuperação, fica lá 20 a 30 minutinhos e sai daqui caminhando. E ele não se recorda de nada do procedimento. Então, é totalmente seguro e confortável para os nossos pacientes que têm uma sensibilidade maior, têm medo, a gente consegue fazer com que eles passem por esse procedimento com bastante tranquilidade. Agora, me diga uma coisa, entra aqui, 72 horas eu saio sorrindo? Entro sem dente e saio sorrindo? Sim. Que história é essa? Nós temos que primeiro fazer a avaliação, são casos que temos que fazer a avaliação, dependendo se o paciente tiver uma estrutura óssea saudável, a gengiva saudável, nós conseguimos reabilitar o seu sorriso em apenas 72 horas com implantes dentários. Olha, nós temos um casal aqui, doutor Caio, que é a Trindade com o seu Vanderlei, e eles vão relatar, porque é muito bonito o senhor falando, né, mas nada melhor do que o próprio paciente para dizer o que mudou na vida deles após esse implante que eles fizeram aqui na Oralci. Você me dá licença um pouquinho, eu vou até ali, que eles estão ali, nós vamos conversar com eles agora. Agora eu vi vocês chegando aqui na clínica, os dois. Bom dia, como vai? Sorriso largo. Vida nova, Vanderlei? Vida nova. Depois de tanto sofrimento, agora eu vi a primeira vez, depois a trouxe para continuar. A mesma coisa que eu senti, para ela sentir que é outra vida depois com esse implante. Trindade, a coisa mais triste que tem são os dentes acabados na boca, para mastigação, para autoestima. Como é que mudou? Como é que era a sua vida e como está agora? Está ótimo agora. Graças a que a Oralci que eu vim, eu tinha medo. Francamente, eu tinha pavor de dentista, em geral. Mas vim aqui, fui muito bem tratada, uma gentileza, as mãos desse dentista parece de fada, a gente não sente. E me diga uma coisa, dona Trindade, a senhora tinha que tipo de problema na boca? O que te preocupava mais, o que te aborrecia mais? Olha, eu fiz a prótese em cima, mas embaixo eu tinha problema de cárie, fazia cárie, não adiantava, doía, infecção. Só teve problema nos ossos, não? Não, nos ossos não, mas assim na parte, na raiz, tudo. Inclusive perdi 8 quilos porque eu não conseguia comer. Você está brincando. Vanderlei, agora a mulher está uma fera na cozinha? Está uma fera na cozinha. Tá. Come muito agora? Come demais. E você, Vanderlei, qual que era o seu problema antes? O que dificultava a sua vinda para a clínica dentária? Depois que eu fiz uma cirurgia, eu tomei muito antibiótico, então começou a apodrecer na raiz os dentes. Então, amolecia e caía. E o ponte já não adiantava mais. E depois começou a dar muito mau hálito. Daí eu comecei a me tratar, estava terminando o meu e surgiu o problema dela. Falei, não, vamos lá, que lá eles dão um jeito. O orçamento deles é ótimo. Facilita. Tratamento é ótimo. Você fez aquela sedação consciente? Fiz tudo certinho, tudo acordadinha. Não doeu nada, Trindade? Nada. Inclusive, quando eu falei uma amiga minha, eu falei, olha, você não sente nada, vá que é ótimo. Tem algum problema de baixa autoestima, de sorrir assim? Como é que era para você? Sabe o que é? Eu sou muito vaidoso. E depois que eu parei de fumar, aqueles dentes tudo amarelo, aquele mau hálito, porque eu sentia que eu tinha mau hálito, não sei se era do cigarro, o que era, porque a parte de baixo estava infeccionada. Estava tudo podre já. Daí, e aí melhorou muito a sua vida? Nossa, foi do dia para a noite. Eu sou outra pessoa, a minha autoestima subiu barbaridade. Eu tenho
aquela vaidade continua. Ah, olha lá o sorriso. Tá bonitão, garoto. Tá mais apaixonada, Trindade? Ainda. Você viu que maravilha? Que legal, O né? resgate da autoestima, bonitinho os dois. Exatamente. São pacientes aí muito queridos, como todos. A gente tem aquele tratamento humanizado que a Oralcim oferece, com carinho, com respeito com cada paciente. E a nossa satisfação é realmente essa, ver que o paciente sai daqui com o objetivo dele alcançado, tendo condições reais de estar comendo de tudo, de ter coragem de vir até aqui, gravar um depoimento aqui para a gente, falando os benefícios que ele teve com o seu tratamento, feito aqui com muito carinho por toda a nossa equipe. Isso para a gente é uma conquista, a gente tem muito orgulho do nosso trabalho. Mas com muito amor, né, doutor? Sem dúvidas, com muito amor. E eu fico feliz de ver assim o casal, né, de forma muito espontânea, contando. E ela tinha problema na mastigação, terrível, né? A pessoa não poder comer uma carninha, igual agora no final de semana, o nego vai comer um churrasco, fica todo mundo lá comendo uma carne saborosamente, e a pessoa que está debilitada, infelizmente, fica Acaba ficando de lado ali, no cantinho da mesa. É triste, né? Sim, a gente tem no dia a dia relatos de muitos pacientes que acabam deixando de lado de participar dessas festas, de eventos sociais, por dificuldade de se alimentar, porque a prótese machuca, a prótese não dá uma condição de comer algo mais duro, e aqui a gente acaba mudando essa história, devolvendo para ele essa liberdade, para que ele possa viver os seus dias com mais felicidade. Olha, eles têm aqui a Oralcim na cidade de Sorocaba, tem na cidade de Indaiatuba, aliás, são 100 no Brasil, mas os franqueados aqui, né, eles têm aqui em Sorocaba, em Indaiatuba, tem uma em Marília, aliás, um abraço ao público de Marília que pode ir lá, que o atendimento e o padrão é totalmente igual em qualquer clínica do Brasil, inclusive a cidade de Ourinhos e Bauru, que são as cidades que estão sendo presenteadas por mais uma unidade da Oralcim. Dr. Caio Guarnieri, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Alex. Seja é um muito prazer. feliz, parabéns Obrigado. por realizar tanto. Aliás, realizar não, né? O nosso carinho constrói sorrisos. É isso aí, a nossa missão que a gente vem desempenhando aí há 13 anos em todo o Brasil. Seja muito feliz, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Fique com a gente. O programa Visita Record está de volta e o assunto agora é muito interessante. Vamos falar sobre beleza. Qual a idade que nós devemos realmente se cuidar? Com quantos anos começa um tratamento de beleza? Né? E você que tem aquela tatuagem de um verão passado, que quer tirar, será que é possível? Também vamos falar sobre gordura localizada. Dá para fazer cirurgia sem ser invasiva para você emagrecer? É o que nós vamos descobrir ao lado da doutora Lilian Braga. Linda essa médica, tudo bem, querida? Seja bem-vinda ao Visita Record, ela que é dermatologista e nada melhor que um profissional especializado para falar desse assunto. Queria começar falando do Botox, né, que é o nome comercial, evidentemente, que todo mundo conhece. Quando nós devemos começar a fazer essa aplicação no rosto? Em qual idade, doutora Lilian? Então, Alex, não existe uma idade certa. Para a toxina botulínica existe uma indicação. Então, existem pessoas que começam a formar aquelas rugas definitivas com 25, com 30, com 40, e tem pacientes de 50 anos que não precisam fazer. Então, a gente fala que a hora certa de se fazer é a hora que aquelas ruguinhas que antes apareciam só quando você movimentava o rosto, elas começar a marcar um pouquinho. Então, essa é a hora certa de fazer. É importante que você aplique mesmo quando você fazer a preventiva do que você aplicar quando você já está com as rugas já bastante expressivas, porque, afinal de contas, você acaba evitando por um bom tempo, não é isso? O ideal é você ter essa ação preventiva da toxina mesmo. Por quê? Porque se você faz antes da ruga estar definitiva, você consegue evitar que ela apareça. Então, uma ruga, em média, ela demora de 5 a 7 anos para ela se tornar de uma ruga dinâmica, que é aquela ruga que aparece só quando se movimenta, para uma ruga estática, que é aquela ruga que fica definitiva. Nossa, é horrível, né? Então, o certo é você fazer antes disso. Depois de estática já não funciona mais. Ele funciona, mas aí a gente não vai ter aquela resposta tão boa. E não vai durar os 6 meses que dura, mano? Vai durar menos. A ação normalmente dura quanto tempo quando se aplica? Então, isso é um ponto importante. A toxina botulínica ela tem uma durabilidade de 3 a 6 meses. Então, quando você faz, ela demora mais ou menos uns 3 a 4 dias para começar a fazer efeito. Com 10 a 15 dias, ela vai estar 100%. E aí, depois, dependendo do estilo de vida, dependendo da força muscular, dependendo do metabolismo da pessoa,
Às vezes com 2 meses e meio, 3 meses, ela vai começar a diminuir, aí ela vai diminuindo, até que precisa fazer de novo. Não é Cinderela, assim, acorda com e vai dormir sem. Deixa uma pergunta curiosa, por que tem algumas pessoas que têm a velhice precoce e outras duram a pele que parece que tem 80, mas parece pele de 50? O que acontece, hein? Então, é uma conexão mais próxima com Deus, é isso ou não? Pode ser também, mas a genética, né? Existem pessoas que, por exemplo, se você pegar uma pele negra, o negro ele não envelhece. Não, de forma alguma. Se você pegar uma pessoa bem branquinha, ela tem uma tendência a ter uma ruga mais precoce e muito flacidez, né? Quanto mais tendência à flacidez a pessoa tem, mais precocemente ela vai envelhecer. Quem não pode aplicar Botox? Existem algumas contraindicações médicas, algumas doenças que as pessoas podem ter. Existe alguns remédios que a pessoa possa estar tomando que também não são compatíveis. E eu acho que o principal disso é o discernimento. A não aplicação da toxina em pessoas que não têm indicação de aplicar. Ou que vai ficar exagerado, ou muito mais que isso, a aplicação de uma maneira não tão legal da toxina. Mas isso cabe ao médico, não cabe ao paciente. É bom você falar nesse assunto, até porque eu fiquei sabendo que muita gente faz curso de final de semana e acaba aplicando também a toxina. Por que é recomendável que você procure um dermatologista ao invés de um profissional que não é especializado na área? A toxina botulínica, Alex, ela é uma coisa a mais que a gente tem no tratamento da beleza, no tratamento do rejuvenescimento. Então, assim, o dermatologista, eu pelo menos enxergo desse jeito. Quando a gente vê uma pessoa, a gente não enxerga uma ruga, um sulco, uma manchinha, a gente enxerga o paciente como um todo. Então, quando você faz um tratamento, você não vai tratar uma coisa focalmente, você vai tratar o todo. Ou seja, a pessoa vai para fazer uma aplicação botulínica e, na realidade, tem que fazer outro tipo de Exatamente. de Até tratamento. quando você for pensar em custo-benefício. Hoje em dia, por exemplo, às vezes as pessoas não querem gastar tanto e talvez, assim, como escolher o melhor tratamento para aquela pessoa? Às vezes ela vem querendo fazer uma toxina, mas talvez o que vai dar mais impacto para aquela pessoa não seja isso. Então, eu acho que quando a gente vai pensar em rejuvenescimento, em pele... E até, por exemplo, câncer de pele. Quantos pacientes que vieram fazer Botox, que eu fiz diagnóstico de câncer de pele? Olha, gente, isso é também outra coisa que é importante. A gente não tem o hábito, tem gente que não tem hábito de usar fio dental, fazer a escovação direita. Tem gente que não tem o hábito de passar o protetor solar, muito menos, não passa no rosto, então muito menos na pele, a gente sabe disso. E aí ela chega num ponto que é super importante. A pessoa não tem percepção inicial de que ela está com câncer de pele, é isso? Não, na maioria das vezes eles não sabem. Então, assim, por exemplo, quando preocupante isso. É preocupante. Às vezes eles vêm querendo fazer uma coisa. Empolgado com uma coisa. E aí, claro, a gente como dermatologista, a gente tem a obrigação de dar uma olhada, assim, de fazer uma avaliação geral no paciente. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar no todo, nunca numa coisinha focal. Uma coisa que eu sempre falo aos meus pacientes é falar assim, você vai fazer um tratamento para você tratar essa ruguinha aqui? É isso que vai te deixar feliz? Então não faça, porque nada vai te deixar feliz. Porque não é isso, né? Não é esse o problema. Olha só que coisa interessante. A gente tem que fazer é o todo. O Botox se aplica nessa região apenas ou tem outros lugares? Quais regiões da face que nós podemos aplicar o Botox? Então, em geral, a gente aplica no terço superior. Então, como essas imagens, vocês podem ver as marquinhas, então seria para o bravo, para o pé de galinha, para as ruguinhas daqui. Tem muitos pacientes que a gente faz a toxina para posicionar melhor a sobrancelha, né? Porque às vezes a pessoa ela começa a ter aquele olhar caidinho e a toxina a gente consegue subir um pouquinho. Isso rejuvenesce muito mais às vezes do que você tirar uma ruga. A toxina ela pode ser usada também para quem tem o sorriso gengival, que é aquela pessoa que sorri e aparece muito. Uma outra indicação da toxina é, por exemplo, aquelas pessoas que têm assimetria facial por algum motivo. E aí a gente tenta fazer para corrigir um pouquinho, para tentar deixar um pouquinho mais... Teve um derrame, alguma coisa, ficou assim, um acidente. Exatamente. Aí você pode tentar deixar um pouquinho mais simétrico o rosto. Para enxaqueca é usado a toxina botulínica. Interessante. Vamos falar de outro assunto agora? Eu quero falar de tatuagem. Hoje em dia existem técnicas realmente eficientes para eliminar, dar um adeus a essa tatuagem indesejada? Existem técnicas que são muito boas, mas a gente nunca pode garantir para o paciente a eliminação completa da tatuagem. Essa aplicação aí, quanto tempo você está fazendo já no pescoço aí que nós estamos vendo?
Essa paciente, ela deve estar mais ou menos na 4ª ou 5ª sessão. Mas já está sumindo. Está melhorando. É que o dela já tem cor, já fica um pouquinho mais difícil. Então, isso é importante. A tatuagem preta, ela é sempre mais fácil de sair. A chance de ela sair completamente é sempre maior do que a colorida. Certo. Embora hoje a gente tenha algumas ponteiras para cores, mas é um pouquinho mais difícil. Gordura localizada. Tem gente que já quer. Eu mesmo adoraria falar com um amigo meu cirurgião aí, fazer uma lipoaspiração e resolver o problema. Porque eu corro, ando de bicicleta, ando de bicicleta e o negócio não sai. Eu gosto de comer também, né, doutora Lília? Mas é possível emagrecer sem fazer uma cirurgia invasiva com a questão da gordura localizada? Emagrecer, não. A gente consegue diminuir a gordura de alguns locais que, eventualmente, tem muito, né? Ah, eu fiz regime, fiz ginástica, mas aquela gordurinha naquele local fica tá lá. mesmo, principalmente com a mulher, né? Hoje em dia a gente consegue, sim, melhorar. É claro que, assim, sempre você tem que ter em mente que sempre o tratamento cirúrgico, ele vai ser muito mais efetivo. Sim, né? Agora, se a pessoa, por motivos de saúde, não pode operar, ou não quer operar, ou não tem o tempo do pós-operatório, existem hoje tratamentos que a gente faz que pegam gordura. A gente pode tratar gordura da costa, gordura do abdômen, gordura da perna, do braço. Também não adianta querer fazer o tratamento se você tem uma alimentação muito pesada, né? Você precisa... É um conjunto de fatores para o emagrecimento e para a eficiência. Eu acho que em qualquer tratamento, a verdade seja dita, né? É um conjunto de fatores. Claro que nesses pacientes que tomam mais cuidado e fazem tudo direitinho, a resposta vai ser sempre melhor do que aqueles que só querem fazer o aparelho ou algum outro tipo de tratamento. Então, é sempre uma associação, mas esses tratamentos para gordura, eles não são para pessoas obesas. Eles são para pessoas que têm aquela gordura localizada, que não conseguem perder de outra maneira. E a medicina, ela vem avançando, que a gente vem conseguindo resultados cada vez melhores através de algumas tecnologias e da associação de tecnologias. Então, por exemplo, você tratar, por exemplo, só a gordura, você não vai ter uma resposta tão boa quanto se você conseguir tratar a gordura e a flacidez da mesma região ao mesmo tempo. Então, você consegue, às vezes, um contorno melhor. Então, vem tudo evoluindo. Eu acho que a tendência é evoluir cada vez mais em relação a isso. E olha, ela não é só de falar, não, ela faz também. Porque esses dias eu estava na rua, vi ela correndo aí, fazendo sua ginástica, era domingo de manhã, ela estava lá no maior pique correndo, né? Por isso que mantém esse corpo bonito, né? Para poder trazer muita alegria e receber de braços abertos seus pacientes, para justamente que quem fala de beleza tem que ter beleza também, né? Eu sou dessa opinião, não sei você, mas quem fala de beleza tem que ter beleza. Doutora Lília Braga, muito obrigado pelo espaço, pela orientação, espero que vocês tenham entendido. Ao fazer uma avaliação, procure um especialista, né? Um dermatologista, principalmente quando vai mexer com a questão da pele, para que você tenha uma resposta certa, né? Com eficiência. Isso que é o mais importante. O programa Visita Record volta daqui a pouquinho com muito mais. E você fique com a gente. Muito obrigado. Seja muito feliz, viu? Obrigada eu pelo espaço. Pode ser que até prometa paz que esperava de você. Pode ser que até mereça mais os meus quadros de Monet. Gente, pelo amor de Deus, que voz é essa? Olha como essa mulher tem uma voz aveludada, linda e maravilhosa, e realmente ela nasceu para cantar nesse meio da música popular brasileira. Luciana Pires. Bom ver você, minha querida. Como você tá linda. Obrigada. Como os ares de Bauru faz bem para essa moça. Muito feliz de estar aqui com você, que participou de muitos momentos, Claro, né, na minha com vida. certeza. A Lu, que é de Bauru, né? Começou a carreira bem novinha. Escuta aqui uma coisa, esse negócio todo mundo começa novinho, mas é verdade, né? Às vezes o pai dá um violão para um, pede para cantar, porque... Como é que você descobriu que você tem a voz para cantar, hein? Olha, pô, eu comecei assim, desde os 5 anos, inventando musiquinhas infantis na minha casa. E com 8 anos eu ganhei meu violão, meu primeiro violão. Ó o violão, ó o violão. O violão começou tudo. A minha avó queria que alguém da família tocasse violão. Era o sonho dela, ela queria ser cantora. E eu fui a única neta que quis, que topei. O que você cantava para ela na época, você lembra? E cantava sertanejo raiz, cantava um monte de coisa. Verdade.
E aí ela me deu esse violão e eu comecei a estudar, fiz 8 anos de aula. E aí eu descobri a coisa da composição, tocando, né? Tinha o meu caderno onde eu anotava tudo que eu pensava e escrevia as minhas músicas, minhas ideias. E aí começou, aí com 17 anos, um amigo da família que gostava muito de música me levou para gravar em São Paulo, em um estúdio pela primeira vez. Nossa, coisa profissa. Mas ele descobriu você lá ou não? Não, ele era da família, já conhecia seu talento. Ele era amigo da família, mas nunca tinha me ouvido cantar. E um dia, numa festa, eu peguei meu violão e comecei a cantar minhas composições. Ele falou, vamos para São Paulo. Porque além de ter nascido, né? Deus aqui caprichou, né? Resolveu deixar a forma um pouquinho mais e caprichou na menina. E para ajudar ainda, ela ainda além de cantar muito bem, e para ajudar ainda, a mulher compõe, né? A composição retrata muito o que você vive ou não? É só uma inspiração mesmo para criar algo para tocar? Não, eu acho muito importante, eu falo que é o nosso momento mais íntimo, a composição, né? É quase uma terapia pra gente. Às vezes eu componho coisas que eu acho que não são sobre mim, e quando eu toco e leio a letra de novo, eu falo, poxa, falou muito sobre o que eu tô pensando nessa fase da minha vida e tal. Então, eu gosto muito de compor sobre amor. Certo. Eu acho que é um tema que sempre vai tocar muito todas as pessoas. Certo. E gosto muito de metáforas, gosto muito disso para deixar as pessoas interpretarem também o que elas estão sentindo. E eu acho muito importante a gente treinar todos os dias, assim, sempre eu estou escrevendo, sempre estou pegando o violão ali É muito legal essa inteligência dentro da letra da música, eu gosto muito, né? E o MPB, né? Que diga Chico Buarque de Holanda, né? Exatamente. Em relação a isso, Caetano Veloso e tantos outros, assim como Maria Gadu também. Aliás, ela abriu o show da Maria Gadu em 2011, foi uma experiência para você. Foi. Maria Gadu também foi um caso assim, que de repente a menina foi descoberta pela voz, né? No caso dela foi pela voz, literalmente, né? Foi pelas composições maravilhosas. Estourou. E eu acho que também a gente começa a conversar. Como faz para estourar? Como é que a gente chega lá se a gente tem tanto talento, que é o teu caso, para chegar na linha? Eu acho que é uma coisa meio que repentina, ainda mais esse mundo da internet, né? Eu acho. E eu acho que a gente não tem que parar de trabalhar, na verdade, né? Porque, como eu disse para você, não existe uma fórmula para o sucesso, né? E para mim o sucesso é fazer o que eu gosto. Então, eu acho que se a gente trabalhar todo dia, eu falo que a gente tem que ser um pouquinho de cada coisa, assim. A gente tem que fazer o nosso próprio marketing, a gente tem que ser jornalista. Claro, hoje em dia sim. Tá estudando jornalismo, é? Eu me formei em jornalismo. Já se formou? Sim, Meus parabéns. sim. Quantos anos tem? Eu tenho 26. Já tá veinha também já, né? Tá veinha já. Me diga uma coisa, vamos relembrar um pouco do passado aí da música, ainda da sua carreira solo. Depois você se juntou lá com o namorado que é o Emil, né? Gente boníssima, grande produtor, muito bom mesmo. E fizeram o EK Music. Mas eu queria falar um pouquinho antes, né? Qual foi o sucesso assim, que marcou, que foi muito bem no Brasil? Teve uma das músicas, inclusive, que estourou bastante, né? Bom, com o EK Music foi a Aim for the Stars, que tocou muito. E a gente teve a It's You também, que tocou fora do país. Vamos dar uma lembradinha? Vamos. Solta aí, roda o VT aí. Essa é a Aim for the Stars. Isso aí, E foi muito importante porque a gente teve essa projeção, né, nacional e também internacional, que é uma coisa muito difícil. Às vezes a gente passava de carro na frente de um lugar e estava tocando a música. Né? Então fez muito sucesso, inclusive em São Paulo, né? Que a gente ouvia muito, as pessoas contratando. Você tinha aquele jeito, seu jeito simpático e linda, toda maravilhosa, no meio do salão, cantando com as pessoas, né? É legal isso, né? Interagia. Não, é muito bom. Foi um trabalho que só me fez crescer, porque na MPB eu sempre cantei tons mais graves, né? Aquela coisa mais intimista, e o EK me fez crescer muito na questão vocal. Então eu tive que aumentar os meus tons, eu comecei a estudar muito fono, eu tive aulas de canto. Então hoje eu me sinto muito mais confiante cantando. Vamos cantar um pouquinho do internacional? Você tem algumas intérpretes que você manda muito bem. São uns trechinhos, só pra gente mostrar também a categoria dessa voz da Lu Pires. Bom, o que você gosta muito? Eu gosto de jazz, né? Jazz. Noraya Jones. Pode ser. Pode ser? Pode ser, vamos tentar, vamos ver se eu lembro a letra. Um pedacinho só, tá. Refrão. Waited till I found the sun. Don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. Don't know why I didn't come. I don't know why
I didn't come. O que eu falo, gente? Dá vontade de apertar. Dá vontade de apertar, moça. Gente, que voz. Eu adoro essas cantoras. E as do passado também, Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Ai, como? Canta. Canta que seus males espantam nesse lugar lindo que nós estamos aqui. Olha que privilégio hoje, final de tarde, no parque, coisa gravando linda. aqui, não é? Bom demais. Muito bom. Tem a Feeling Good, que é muito boa, que é... Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Eternal dawn, eternal day, eternal light. Oh, and I'm feeling good. E agora esse primeiro single que vai ser... Gente, o single nada mais é do que ela vai fazendo um single, uma música, né? É uma. Depois ela faz outra, depois ela faz outra. Ela junta todos os singles e aí monta o CD ou o DVD, aí, né? Essa sozinha, que nós vimos num trecho, é uma música o projeto todo é autoral, né? Isso, o projeto todo é autoral. Essa música retrata o que, essa música? Bom, essa música ela fala... O que aconteceu com você com essa música? Você tá sozinha porque o Emil te abandonou, é? Não, gente, tá tudo certo. Mas essa música eu acho importante a gente se ouvir mais. Então, essa música sozinha é justamente para falar pra gente que quando a gente tá sozinho, na verdade a gente... Exatamente, autoconhecimento. Então, acho importante, às vezes a gente também se sente sozinho no meio de uma multidão. Então, acho legal essa coisa da gente refletir, da gente buscar o nosso inconsciente, da gente ouvir mais o nosso inconsciente também. Acho muito importante pra gente cada vez ser mais verdadeiro. Então, essa música fala sobre isso, sobre se conhecer. Eu acho que é isso. Você se conhece bem agora? Olha, estou buscando. Estou buscando, cada vez mais. Quando é que vai casar? Não sabemos. O povo de Bauru quer saber, que todo mundo é convidado de Bauru para ir para o casamento da Luciana Pires, vai ser lá na chácara do pai dela, vai ser um sucesso lá. Aí. Não, estamos estudando as datas ainda. Olha, desejo muita sorte na tua carreira, que você seja muito feliz, né, com esse projeto. Obrigada. Não tenho o que falar em relação à sua tonalidade, à tua personalidade como cantora, né, é fora do normal. Ela realmente é uma letrada de alto nível na música. Então, o que resta para ela é só aguardar, porque o sucesso já está batendo na porta com toda certeza. E merecido, né? Amém. Dá um beijo aqui. Vamos terminar mais com um trechinho da música Sozinho? Beijo, meus queridos. Até semana que vem com muito mais. Eu faço um samba bem assim, de perna bamba sem um fim. Quem já sabia disse adeus, me deixaram sozinha pra ver quem sou eu. Me deixaram sozinha pra ver.